Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para entender um processo de luta e resistência que marcou a vinda de negros para a região da Jaguara, no distrito de Mocambeiro. Um contexto inserido em um passado ainda recente e que dialoga com a formação da identidade cultural do nosso povo. Mocambo é a rota do negro que foge pela mata e Mocambeiro foi um dos primeiros quilombos da região, apesar de não ser reconhecido historicamente. É preciso entender que a formação do povo de Mocambeiro descende de negros que vieram da África para serem escravizados no local. A nossa história começa aqui, às margens do Rio das Velhas, por onde os escravos chegavam para trabalhar na Fazenda da Jaguara. A Fazenda Jaguara Velha foi fundada em 1724 pelo sargento-mor português João Ferreira dos Santos. Com o passado de riquezas, foi local de intensa mineração do ouro e do diamante e um grande empório rural situado às margens do Rio das Velhas. A partir daí, ela teve outros donos e o desenrolar dessa história tem diversos personagens, como Antônio de Abreu Guimarães, que acumulou fabulosa riqueza, sonegando o quinto e contrabandeando o ouro e diamante. Quando envelheceu e arrependido de todos os seus pecados e para obter o perdão da rainha, ele vinculou todos os seus bens à coroa, com a condição de realizar 5 obras pias, dentre elas a construção da igreja Nossa Senhora da Conceição da Jaguara, uma arquitetura construída pelo Aleijadinho entre 1782 a 1786, em uma das suas mais grandiosas e brilhantes criações. Uma curiosidade pouco divulgada é que no adro dessa igreja, na parte externa, estão sepultados corpos dos escravos que morriam na Fazenda da Jaguara. Na parte interior, no Salão Nobre, eram enterradas as pessoas brancas. Entre engenhos, fábricas, casas e escravos, a região nutria uma forte produção agrícola e extração de ouro, conforme explica Leonardo Maciel, funcionário da Subsecretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Matosinhos. Matosinhos, na época, 1800 e pouco, foi um dos maiores exportadores de milho e feijão da Avenida da Jaguara. E ouro, né? Que foi achado ouro de aluvião aqui. No vínculo da Jaguara, haviam outras fazendas com muitos escravos, mas somente na sede chegavam a 750, originados em sua maioria de Cabinda e Benguela, na Angola. Mas há indícios de que haviam cerca de 6 nações escravizadas que viviam por aquelas terras. A senzala hoje não tem vestígio dela, mas é localizada aqui nesse fundo aqui, atrás da cozinha. A cozinha está localizada ali, então a senzala ela é localizada pela sota atrás, nessa região aqui. A fazenda guarda até hoje a simbologia dessa luta, onde pessoas eram torturadas, obrigadas a trabalhar em regime forçado, sem condições de subsistência. Marcas de um passado que resiste ao tempo, entre peças, móveis, arquitetura, fotos, quadros, um ambiente que conta um pouco das origens da evolução histórica, cultural e miscigenada do nosso povo. Parte da história da Jaguara é transportada para o Museu Afro Ojuayê, inaugurado na última quinta-feira 13 aqui no centro de Matosinhos. E é esse espaço carregado de ancestralidade e cultura que nós vamos mostrar para você agora. Olha, se conta pra gente como que surgiu a ideia para você montar esse museu aqui bem no centro de Matosinhos. A ideia surgiu de uma pesquisa de campo, né, analisando a história de Mocambeiro, o vínculo da Jaguara, e percebendo que quando se falava de cultura em Matosinhos, a cultura que se era falada era uma cultura de 70 anos para cá, de 80, então estavam se apagando aí 130 anos de história. Então eu vi uma questão deficiente nessa área, e aí apaixonei pela questão da história do vínculo da Jaguara, a história de Mocambeiro, os negros que passaram por lá.
Sem contar também de eu ter aberto na cidade o terreiro Ileaxé Laquetu Xanguairá Ibonã, que é o terreiro de matriz africana, que também vem carregando todo esse acervo que pertenceu ao meu pai, morto em 2006. Basicamente, todo esse acervo é a essência daquilo que meu pai acreditava, da trajetória da família dele, que é um povo que veio da Nigéria para ser escravizado em Salvador, de Salvador até o Teotônio, e tudo que se tem é a essência daquilo que se viveu, desde as questões do acervo que fala do poder de negociação, até do acervo que fala da época da escravidão, como as correntes, os troncos, os grilhões. Então, ter esse acervo e esse acesso a esse acervo me deu mesmo a luz para que eu pudesse montar esse museu e abrir ele. Depois de ouvir tanto meu pai falando sobre o preservar, as lembranças que ele tinha, nada mais que justo abrir as portas para que o povo conheça não só a história dele, mas a história do próprio Brasil, né? Dessa época triste, mas que não nos resume enquanto povo escravizado do terra brasileiro. O museu desperta e impressiona pela riqueza de detalhes. Traz um acervo com peças do século XVI que reúne ainda o incisivo histórico de lideranças da questão negra no Brasil, mas ao mesmo tempo faz um contraponto à retórica dos museus afros tradicionais com um enredo de valorização e reconhecimento. Mas se você observar a exposição, ao contrário dos outros museus, é uma exposição que começa falando da importância do negro, mas não da escravidão, porque a escravidão não nos resume. 300 anos de escravidão, 300 a 400 anos, não nos resume. Então nós temos muito mais que isso. Somos arquitetos, advogados, médicos, né? Tem toda uma história por trás disso. E a gente vai na contramão dos outros museus. Se você, 99% dos museus aqui no Brasil, se for de temática afro, você só vai ver tronco e corrente. Você nunca vai ver uma peça, uma joia. Muito raro. Talvez a exceção esteja em São Paulo, no Museu Afro de São Paulo. E a gente vem ao contrário. A gente quer mostrar que a escravidão está no meio da nossa história. Ela não está nem no início e nem no fim. Né? O meio está aqui no Brasil. A gente começou em África, o meio foi a escravidão e a gente continua com outras qualidades, fazendo outras coisas. Né? Tem algum lugar especial aqui dentro do museu que você destacaria, que te toca mais? Eu sempre bato na mesma tecla que a nossa história não se resume ao sofrimento. A sala Edjé significa sangue, que é a sala onde está o tronco, porque eu enxergo o tronco como um lugar de martírio e que muitos ali foram martirizados, seja pela cor ou em nome, ou seja pela fé, que hoje sou livre para professar. Então toda vez que eu estou com algum questionamento pessoal dentro de mim, é na sala de Edjé que eu consigo achar essas respostas. Porque hoje eu posso bater o meu tambor porque alguém teve que morrer para que isso pudesse acontecer hoje. Hoje eu posso ser babalorixá de uma religião de matriz africana porque os meus tiveram que morrer para que eu pudesse ter essa autoridade que eu tenho hoje. Então é a sala que mais me recarrega de forma sentimental e de forma ancestral. Porque tudo aqui é ancestralidade. As pessoas chegam aqui, elas sentem uma presença ancestral, elas ficam impactadas e esse sentimento acompanha a pessoa de fato que ela fica incomodada pelo menos aí alguns dias pensando, relembrando tudo que viu, tudo que ouviu. E aí que está o sentido de tudo isso. Que o museu seja um despertar ancestral para essas pessoas que muitas vezes estão desconectadas de si mesmas. Ficou curioso para conhecer o museu? Ele está aberto para visitações toda sexta-feira, das 10 às 16 horas. Mas é preciso fazer o agendamento pelo telefone 31 98970 1507.